1 hora sem motivo aparente. Depois de aterrissar em Guam, Hopkins contou ao oficial de serviço que o avião saltara centenas de milhas náuticas à frente do curso, mas não houve relatório oficial. Hopkins afirmou estar convencido de que nessa área existem forças peculiares que colocam aviões e barcos em grande perigo. Devido à confluência desses acontecimentos, os especialistas acreditam haver outras forças nas profundezas do Triângulo. Dentre todas as anomalias no Triângulo do Dragão, nenhuma é mais misteriosa que o grande número de avistamentos de OVNIs. No livro O Triângulo do Dragão, Charles Berlitz afirma que a causa mais provável dos acontecimentos mortais na área são os OVNIs e os OSNIs, objetos submersos não identificados. Ele escreveu: vários navios que desapareceram no Triângulo do Dragão foram afundados por OSNIs. Antigamente, esses eventos eram atribuídos a demônios ou a dragões enfurecidos. Os japoneses foram muito influenciados pelos chineses, que acreditavam piamente em dragões. Achavam que havia dragões no mar e que eles podiam emergir. O dragão é, ao mesmo tempo, um símbolo auspicioso e ameaçador. Os ufólogos japoneses e os pesquisadores acreditam que as aparições no Triângulo descritas antigamente como monstros e dragões eram, na verdade, OVNIs. Os avistamentos continuam até hoje. Ao estudarmos essa área, descobrimos muitas razões científicas interessantes para esses incidentes misteriosos. Um barco de pesca relatou um incidente no mar do Japão. O pescador disse ter visto um grande OVNI voando para a esquerda e depois fazendo um zigue-zague. Viram também luzes no oceano. O ufólogo japonês Junichiro Kato, presidente da Organização de Pesquisa Ufológica Japonesa, estuda os OVNIs há quase 20 anos. Ele avistou OVNIs em muitas ocasiões sobre as águas próximas ao Japão e fotografou muitas dessas aparições. Tenho muitas fotos, pois aconteceram mais de 200 avistamentos. Em certa época, eu via 1 ou 2 OVNIs por mês. Os especialistas acreditam que o extremo leste do Triângulo do Dragão inclui áreas da cidade de Tóquio. Em 14 de junho de 1997, Kato fotografou um disco brilhante que se movia a mais de 800 km por hora acima da Baía de Tóquio. Tirei uma foto de 3 OVNIs que voavam sobre o oceano perto da Disneylândia de Tóquio. Os OVNIs voavam em formação triangular. Esse evento foi visto por 10 testemunhas. A imprensa japonesa foi avisada por diversas testemunhas, mas não cobriu o evento. Kato não foi a única testemunha japonesa a falar para The History Channel sobre avistamentos de OVNIs no Triângulo do Dragão. Em 1990, Nobu Miyoshi, um jornalista de Tóquio, viu um OVNI sobre o Triângulo do Dragão nesta praia tranquila, 50 quilômetros ao sul de Tóquio. Em agosto de 1990, eu observava um avião e uma luz branca surgiu muito perto dele. Ela se movia como se escrevesse a letra W nos céus. Movia-se a 1 km por segundo. Era muito rápida. Antes, eu não acreditava em OVNIs, mas depois disso passei a acreditar. Essa experiência singular deixou uma impressão duradoura em Nobu. Não fiquei assustado, e sim surpreso. Gostaria de ver novamente, mas mais de perto. No decorrer do século XX, os relatos de avistamento de OVNIs no Triângulo do Dragão passaram de relatos verbais de pescadores a relatórios oficiais de militares. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Marinha Soviética tinha uma das maiores frotas ativas no Pacífico Norte. Os marinheiros e oficiais desses navios fizeram alguns dos melhores relatos de OVNIs no Triângulo do Dragão.
Em 1977, a Divisão de Reconhecimento da Marinha Soviética criou um projeto de pesquisa científica para examinar os OVNIs marítimos. Eu coordenava esse grupo. No final de 1977, instruímos nossa frota a observar os OVNIs. 18 de agosto de 1980. Segundo o relato do ufólogo russo Vladimir Ajaja, o navio russo de pesquisa Vladimir Volbirov navegava lentamente para o sul, cruzando o Triângulo do Dragão, ao redor do Japão em direção a Okinawa. Logo depois da meia-noite, de repente e sem aviso, um objeto metálico cilíndrico, com aparência de OVNI, emergiu lentamente da água, pairou no ar e depois partiu velozmente. O fato de ter pairado no ar levou os especialistas como a Jaja a pensar que não fosse fabricado por seres humanos. Esse evento é um mistério até hoje. 8 meses depois, em 17 de abril de 1981, ocorreu outro incidente no mesmo local. Um caso recente e fascinante ocorreu em 1981 com o navio Takikyoto Maru, quando viram um OVNI, na verdade um OSNI, saindo da água. 17 de abril de 1981. Era um dia claro e o mar estava calmo. O cargueiro japonês Takikyoto Maru navegava 320 quilômetros ao largo de Kanazawa com mais de 30 tripulantes. Subitamente, o navio foi atingido por ondas de choque. Os tripulantes pensaram que estavam sendo atacados. No dia 17 de abril de 1981, um navio japonês que navegava ao largo do Japão em uma área conhecida como Triângulo do Dragão, encontrou um OVNI que saiu violentamente do mar e provocou ondas enormes que atingiram o navio. O capitão Usuda estava ao leme quando um objeto brilhante em forma de disco saiu da água. O OSNI tinha mais de 15 metros de diâmetro e pairou silenciosamente sobre o navio. Todos os instrumentos do navio, a bússola e o motor começaram a falhar enquanto o OSNI circulava ao redor do navio. O capitão estimou que o OSNI rodeou o navio por uns 15 minutos e depois voltou a mergulhar no oceano. As ondas foram tão violentas que o navio quase virou. E a turbulência foi ainda maior quando o OSNI retornou para a água. O mais intrigante é que, no momento em que os instrumentos voltaram a funcionar, o capitão comparou o horário no rádio com o horário marcado pelos relógios e descobriu que o navio perdera 15 minutos. Relatos de OVNIs observando navios e pairando sobre eles não são novidade no Triângulo do Dragão. Segundo o ufólogo japonês Junichiro Nirasawa, um navio de pesquisas do governo japonês, o Kaio Maru, possui um histórico impressionante em relação aos OVNIs. Lançado em 1967, ele se tornou o maior navio de pesquisas da frota japonesa, pesando mais de 2.500 toneladas. O Kaio Maru também era considerado um dos mais avançados navios de pesquisa náutica da época. Por 2 vezes, em 1984 e em 1986, o navio foi acompanhado por um OVNI. Esses eventos assustadores foram observados por ao menos 9 cientistas a bordo do navio, inclusive o pesquisador Mikio Naganobu. Em dezembro de 1984, Naganobu estava nas Ilhas Falkland, no extremo sul da América do Sul. Certa noite, ele viu 24 OVNIs. Eram como luzes flutuando nos céus e, ao se separarem, foram para 3 direções diferentes. O segundo avistamento relatado pelo Kaio Maru ocorreu 2 anos depois, em 1986, mas dessa vez no Triângulo do Dragão. Um grande OVNI cilíndrico com mais de 30 metros de comprimento aproximou-se do navio em alta velocidade antes de mergulhar na água. Naganobu também testemunhou outro evento em 1986 no Mar do Japão. Um enorme OVNI cilíndrico aproximou-se do navio. Eles só viram uma luzinha vermelha que aparecia e desaparecia. Mas desta vez, o OVNI foi captado pelo radar.
Esses dois eventos extraordinários foram relatados na edição japonesa da revista Scientific American de setembro de 1988. A revista Scientific American escreveu sobre esses incidentes. No artigo, o editor considerou esse evento muito importante porque constava em um relatório oficial de um navio de pesquisa do governo japonês. Os relatos de OVNIs no Triângulo do Dragão não se limitam ao mar. Desde o desaparecimento de Amelia Earhart, os pilotos descobriram que os céus sobre o Triângulo são tão traiçoeiros quanto o oceano. Um importante encontro aéreo com um OVNI aconteceu no extremo oeste do Triângulo, uma quase colisão de uma nave não identificada com um Convair 240 da Toa Airlines. Um incidente famoso aconteceu em Ikeda, quando um piloto viu um OVNI e a torre de controle anunciou a todas as aeronaves que um OVNI se aproximava. 18 de março de 1965, 19 horas e 6 minutos. Em um contato com a torre de controle de tráfego aéreo em Tamakatsu, o capitão Yoshiharu Inaba, de 43 anos, relatou uma nave alongada e não identificada aproximando-se rapidamente de seu jato que cruzava o triângulo. Inaba fez uma curva de 60 graus a mais de 800 km por hora para evitar uma colisão. O objeto parou abruptamente e acompanhou o jato. O capitão Inaba disse que era seguido por um OVNI. Ele afirmou que o objeto tinha 15 metros de comprimento e emitia uma luz esverdeada. Várias testemunhas no solo observaram a situação. Um avião Piper Apache da Tokyo Airlines ouviu as transmissões do capitão Inaba e às 10 horas e 7 minutos, horário de Greenwich, viu o mesmo OVNI a 2.200 metros de altitude indo para o leste em direção ao Triângulo do Dragão. O controlador de tráfego, Akira Taguchi, estava em seu posto quando o capitão Inaba fez contato pelo rádio. Depois ele confirmou que o objeto foi visto sobre as montanhas próximas a Hiroshima e perto da ilha de Shikoku. No mesmo dia, quase na mesma hora, engenheiros que trabalhavam nas montanhas próximas à cidade de Hiroshima disseram ter visto algo semelhante a um disco voador. Esses são os fatos, mas ninguém sabe que objeto era realmente. O Triângulo do Dragão é conhecido há milhares de anos, e uma das histórias ligadas a ele diz que um dragão habita sob o oceano. Quando ele sai, agarra os navios e os leva para as profundezas. Uma das mais antigas histórias de OVNIs origina-se das águas japonesas, junto com o que se acredita ser o primeiro desenho moderno de OVNIs. A lenda de Utsuro Bune, uma misteriosa alienígena que chegou ao fundo do Pacífico em um navio redondo, existe há vários séculos. Um exame do desenho revela um objeto em forma de disco, similar aos vistos por inúmeras testemunhas no século XX. Esse desenho é considerado como a primeira imagem conhecida de um OVNI. Os textos descrevem uma nave arredondada de metal que chegou à praia em Hiroto-Nohama. As pessoas aproximaram-se e olharam para o seu interior. Lá havia uma mulher com roupas leves. Na nave existiam letras que nunca haviam visto antes. O que os textos descrevem pode ter sido um encontro com um OVNI no Japão antigo. Não existiam barcos redondos no Japão daquele tempo, então acreditamos que fosse um OVNI. O mais interessante é que a forma da nave de Utsuro Bune é muito semelhante ao formato dos OVNIs modernos. Eu fico pensando, como as pessoas puderam imaginar essa forma 200 anos atrás? Em 1997, Kazuo Tanaka, professor da Universidade Gifu em Tóquio, retomou a lenda de Utsuro Bune. Seu estudo levou-o a questionar se a mulher misteriosa que saiu das águas do Pacífico há tanto tempo não seria parte de um encontro imediato de terceiro grau. Eu investiguei todos os barcos da época, ou seja, barcos que existiam 200 anos atrás, mas não encontrei nenhum com formato arredondado que fosse semelhante ao de Utsuro Bune. Isso me parece muito estranho.
A partir do início dos anos 1800, surgiram vários desenhos de Utsuro Bune no Japão, feitos por artistas de diversas partes do país. E todos contavam a mesma história de uma mulher misteriosa que saiu de uma nave muito parecida com um disco voador. O folclore de Utsuro Bune é muito famoso no Japão. Existem desenhos em muitos lugares do Japão. Consegui encontrar 5 desenhos diferentes. Isso é bem estranho. O motivo de as pessoas fazerem tantos desenhos sobre Utsuro Bune é um mistério.